Fala pessoal, meu nome é Enzo Cavalcante, eu fui a maior nota do primeiro dia da segunda fase da FUVEST, eu fiz 85,5 pontos, tirei 48 em redação e 37,5 em português. E hoje eu vim aqui dar algumas dicas e falar como foi meu estudo, como foi minha preparação para fazer a prova de português da segunda fase da FUVEST e espero que isso possa ajudar um pouco vocês. Bom, e para começar esse vídeo, eu vou falar um pouco sobre como eu estudei para as obras da FUVEST nas semanas anteriores à prova. E o estudo para as obras da FUVEST não é um estudo muito pragmático, não é um estudo muito objetivo. Assim, você não precisa saber necessariamente todo o enredo da obra que vai ser cobrada ali. Você precisa saber muitas coisas ao redor. E para isso eu gostava de fazer um resuminho, uma folha assim, umas 2 ou 3 páginas, sobre cada obra que ia ser cobrada. E nesse resumo eu ia escrevendo, baseado em aulas e também em ler a obra, assim. E, bom, alguns vídeos, assim, que eu via no YouTube, alguns professores, eu gostava de ver a professora Miriam Bellaviqua, do YouTube, gostava de ver também uns resumos do professor Landim. Eu também via aulas do poliedro e também lia a análise de obra do poliedro, a AOL, análise de obra literária. E assim eu fazia o meu próprio resumo. E no meu resumo, eu gostava de falar sobre o período literário da obra, sobre o autor e sobre as influências e a vida que estava ali ao redor do autor. Eu colocava sobre o enredo da obra, escrevia sobre os personagens, sobre o contexto histórico. E no meu resuminho, assim, que dava umas 2 ou 3 páginas para cada obra, eu destrinchava toda a obra, assim, só que eu pegava desde o esqueleto do enredo até a vida pessoal do autor, e isso ficava muito enxuto ali no resumo, e eu gostava de ficar lendo, relendo e às vezes complementando quando eu via alguma aula diferente. E eu acho que isso foi de grande importância para a prova, tanto que no ano passado eu peguei aqui 2 questões que caíram na FUVEST no primeiro dia da segunda fase, a prova que eu fiz para ser aprovado, e a gente pode perceber nas questões 3 e 4, uma sobre a obra do Machado de Assis, Quincas Borba, e outra sobre os Ratos, que as questões elas não cobram especificamente só sobre o enredo da obra. Obviamente você precisa saber sobre o enredo, mas é importante também que você saiba essas questões que eu falei que você precisa colocar no seu resumo, que é sobre o período literário, sobre o contexto, sobre a vida do autor, sobre o contexto histórico, isso é muito importante. E aí, por exemplo, aqui nessas questões, por exemplo, na de Quincas Borba, ele perguntava: explique a tensão entre a fotografia e o excerto, considerando a caracterização da sociedade brasileira no fim do século XIX. Ou seja, você precisava ter uma noção de história e de contexto ali em que a obra foi produzida, contexto da vida de Machado, do contexto histórico de tudo que estava acontecendo ali ao redor. E na questão seguinte, na obra dos Ratos, na letra B, ele pergunta assim: os traços expressionistas de Os Ratos aproximam a obra dos padrões literários do chamado regionalismo de 1930? Explique. Então, bom, nessa questão aqui a gente vê que a gente tem que entender não só o enredo da obra Os Ratos, como saber pescar onde está o expressionismo presente ali na obra, e também entender sobre o contexto do regionalismo da década de 30, do movimento literário. E você não vai adquirir isso somente lendo os livros, sabe? Você precisa estudar um pouco sobre tudo isso que é cobrado nessas questões e colocar isso num resumo relacionado com a obra e tudo. Eu acho que isso é uma dica muito boa, foi algo que acho que me ajudou bastante. Outro ponto importante que também é abordado na prova da FUVEST, nem sempre, mas é importante saber, são as questões de gramática. As questões de gramática da FUVEST, elas não vão pedir para você fazer uma análise sintática muito profunda daquela questão. Sempre vai estar envolvido com a análise mais semântica daquele contexto, daquelas questões. E para isso é importante que a gente estude, que a gente saiba na hora de fazer a prova, as questões mais incidentes. E dos assuntos mais incidentes quando se trata de gramática na FUVEST são as classes de palavra. Saber se é um verbo, se é um pronome, qual é a classe daquela palavra e sempre relacionado ao contexto daquela questão. E para isso é importante que a gente esteja um pouco familiarizado com o assunto de gramática, assim, nas semanas anteriores de estudo, de preparação para a segunda fase. E assim, a forma que eu estudei não é um monopólio da verdade, mas eu gostava de pegar a teoria da gramática desses assuntos mais incidentes e ver uma videoaula, fazer alguma questão, não especificamente da FUVEST em si, mas estar familiarizado com a gramática em específico e depois partir para as questões da FUVEST. Porque saber um pouco assim da gramática, você não precisa saber muito, mas saber um pouco é importante para você saber relacionar o contexto com o que ele está te pedindo ali na hora da prova. Porque, como eu falei, as questões elas não vão ser especificamente sobre sintática. Sempre vai estar pedindo para você falar do contexto da questão, falar sobre a polissemia de alguma palavra, falar sobre
sobre a norma culta, sobre a semântica, assim, no geral. E ter a gramática ali como seu conhecimento é é uma boa forma de você conseguir direcionar bem a sua resposta, sabe? E outro ponto relevante também para a segunda fase da FUVEST é a redação. Bom, a redação ela compõe 50% da nota do primeiro dia da segunda fase, e é importante que o aluno já tenha feito algumas redações, né, ao longo do ano, porque isso deixa a pessoa mais confiante, já deixa você sabendo quais repertórios você gosta de usar, qual modelo de texto você gosta de fazer. Mas como estão faltando poucos dias assim para a prova da segunda fase, eu acho que o número de redações a ser feito vai de cada um, assim, sabe? Eu acho que se você já está bem, está confiante, eu acho que é importante você fazer pelo menos uma redação por semana para você manter o ritmo ali. Mas se você estiver um pouco mais nervoso, um pouco mais apreensivo, tudo bem, você pode fazer mais. Mas aí eu acho que o número em si não cabe muito a mim decidir, assim, eu acho que vai de cada pessoa. Agora, uma dica que eu achei que foi boa para mim, eu acho que vale compartilhar com vocês, é ler as redações dos aprovados nas cartilhas de desempenho. Tem a cartilha do Desempenhos Médio, ela é bem famosa assim entre os vestibulandos, e lá tem as redações dos aprovados, e eu achava muito bom ler as redações de lá dos aprovados, porque aquilo me deixava mais confiante com o meu texto. Eu sabia mais como direcionar o meu texto, eu sabia se o meu texto estava atendendo aos requisitos assim que a FUVEST normalmente cobra, porque a redação da FUVEST é uma redação diferente da redação do Enem. E é muito importante também você corrigir a redação, né, com um bom monitor, pegar as dicas. E agora, por último, eu vou colocar para vocês uma questão que eu fiz ano passado, enquanto estava treinando para poder fazer a prova. Ela é uma questão da FUVEST 2024, a questão 6. E eu vou mostrar para vocês como eu respondi essa questão. Nessa questão, a letra B em específico, ela fala sobre polissemia, e na minha resposta eu abordei também uma parte da gramática. Eu acho que vai ser bom mostrar para vocês exemplificar o que eu quis dizer sobre a gramática, que a FUVEST ela não vai cobrar especificamente o seu conhecimento profundo da gramática, mas é importante que você saiba que você tenha a gramática ali como um conhecimento de repertório para você saber estruturar bem a sua resposta. E bom, eu acho também que é importante ressaltar que as respostas é importante que elas sejam concisas, assim, que você escreva de forma concisa, que você não fique enchendo muita linguiça. A FUVEST não é muito uma prova para poder ficar enchendo linguiça. Você tem que saber responder, você responde ali em alguns períodos, e aí vai do treino de cada um. Eu gostava de responder a maioria das vezes assim em 3 períodos, para poder estruturar bem a minha linha de raciocínio, mas mais importante é que a resposta seja concisa. E bom, aqui vai a questão que eu vou mostrar com vocês. Bom, e nessa questão 6 que eu coloquei, o enunciado fala: examine a charge para responder à questão, e a gente pode ver um policial e setas que apontam com as palavras acusação, apontando para o policial, julgamento, apontando para a arma, condenação, apontando para a bala, e execução com o que parece ser uma poça de sangue. E muitas questões da FUVEST, elas vão ser meio simples assim de serem interpretadas, mas a dificuldade está justamente em você enunciar e saber descrever o que aquilo ali está dizendo. E nas questões é importante que você não só escreva, mas que você mostre que você compreendeu o significado também por trás daquela charge. Nesse caso da charge, né, mas pode ser de um texto, ou de um infográfico, ou de alguma outra coisa. E bom, aqui na questão A, ele pergunta: qual a crítica social explorada pela charge? E eu vou ver aqui minha resposta aqui com vocês, até porque minha letra é um pouco feia, mas eu coloquei: a charge explora a crítica da violência autoritária policial. Essa crítica é percebida ao passo que, enquanto a imagem mostra um policial em posição de disparo de uma arma de fogo, as palavras acima indicam etapas de um processo jurídico, o qual deveria seguir as bases do direito penal, porém essas etapas estão concentradas em uma só pessoa. Nesse sentido, a justiça, que deveria advir da acusação, julgamento, condenação e execução, abre parênteses, eu coloquei aqui entre aspas as palavras que são apresentadas na questão, para poder mostrar que eu estou me baseando na questão para poder fazer a minha resposta. E continuando, nesse sentido, a justiça que deveria advir chefiadas por profissionais específicos e diferentes, não é eficaz e é deliberada por uma só pessoa. E bom, aqui só destrinchando um pouco a minha resposta, igual eu falei no vídeo, eu gostava de fazer sempre em 3 períodos, então aqui tem o primeiro período, aqui o segundo período, e aqui o terceiro período, eu gostava de estruturar assim a minha resposta. É uma dica, eu sempre gostava também de colocar ou na A ou na B, ou às vezes até nas duas. Aqui nesse caso eu coloco aqui, só que eu sempre gostava também de colocar entre aspas algo que remetesse à questão para poder mostrar que eu estava utilizando a questão como um pilar da minha resposta
E, e assim, essa charge ela não é muito difícil de ser compreendida. A questão é só como você vai estruturar essa resposta. E aqui, no primeiro período, eu coloco o, o objetivo principal da charge, né, que é a violência autoritária policial. Depois eu coloco como que essa crítica ela é percebida. E aí eu descrevo o que eu vi na imagem, eu mostro que eu vejo um policial em disparo, uma arma de fogo, palavras acima. Eu vou sendo bem descritivo nas minhas respostas. E depois eu explico o que aquilo quer dizer, que é um processo jurídico, e dizer o que está errado, né? Que é o que deveria ser feito, mas o que está realmente sendo feito errado. E no final, mais uma síntese, que eu coloco o. é, eu busco a imagem nessas coisas aqui entre aspas, nas palavras entre aspas, e termino a resposta com chave de ouro, falando que os profissionais específicos e diferentes que deveriam fazer essa etapa do processo jurídico não estão sendo utilizados, e aí por isso que não é eficaz e deliberado por uma só pessoa. E bom, na letra B, ela é uma pergunta que, igual eu falei, ela fala um pouco sobre gramática, só que ao mesmo tempo ela não pede uma análise sintática muito profunda. Ela tá perguntando no enunciado da letra B, ela fala assim: explique a polissemia expressa pela última palavra da gradação contida na charge, ou seja, a palavra execução. E bom, aqui ela não está fazendo uma pergunta muito profunda de gramática, mas como eu tinha falado antes, é importante que você tenha um repertório de conteúdo gramatical para você saber responder bem a questão. Até porque o enunciado pediu não só para você falar eh, sobre a palavra, mas ela pediu para você falar sobre a polissemia da palavra. E isso é um conteúdo que não é tão vago no português, então você precisa explicar aquilo ali. E bom, aqui minha resposta eu coloco a palavra execução na gradação proposta pelos substantivos anteriores, ou seja, aqui eu já remeto a um conteúdo gramatical, remete ao processo final de um julgamento jurídico e que uma sentença acerca de um determinado caso é efetivada e realizada. Além disso, segundo período, no contexto da charge, o sangue espalhado pelo impacto de um projétil também apresenta a palavra execução, no viés de matar um determinado alvo. E, por fim, portanto, a polissemia é notada nos sentidos de realizar uma sentença e matar um alvo. E bom, aqui, de novo, eu fui bem descritivo quanto à imagem da charge. Eu falo sobre o sangue espalhado, o impacto de um projétil, e uso um pouco aqui também da gramática para poder estruturar minha resposta. E por fim, eu fecho aqui no terceiro período, eu fecho aqui falando de novo quais são os dois sentidos que ele me pergunta no polissemia. Obviamente podem ter outros sentidos, podem ter outras respostas também, tanto na A quanto na B. De novo, aqui não estou fazendo nenhum gabarito nem nada, isso aqui foi só a forma como eu treinava ano passado, quando eu estava treinando para a FUVEST. Isso aqui era uma questão que eu estava fazendo para poder treinar. E até aproveitando esse ensejo, eu acho que nos próximos dias é bem importante para o treinamento do primeiro dia da segunda fase, você gastar bastante caneta, escrever bastante, treinar o tempo das respostas, entender o que os enunciados eles estão pedindo de você e estruturar isso bem da forma que você treinou para estruturar. Assim, você não precisa fazer em 3 períodos, não precisa, assim, a forma como eu estruturo, isso é uma forma pessoal, é uma forma que eu me sentia confortável, que eu sentia que na hora ia dar certo, caso eu não soubesse responder alguma questão muito bem, eu sabia que se eu fosse estruturar a questão dessa forma, alguma coisa ia conseguir sair, assim, sabe? Mas, como eu já repeti algumas vezes nesse vídeo, eu não carrego aqui o monopólio da verdade, aqui não é nenhum gabarito, não é nada do tipo, é só, tô mostrando para vocês algo que eu fiz durante a minha etapa de treinamento, que eu acho que pode servir de ajuda para vocês, pode servir como uma dica, pode servir como algo que vai ajudar e direcionar e guiar vocês nos próximos dias.